Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática do canal 7. Você pode baixar o conteúdo desta aula e de outras pelo site www.c7s.com.br. Eu sou o professor Alexandre Moura e hoje nós vamos tratar da competência de número 2, habilidade 7. Competência 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Habilidade 7. Identificar características de figuras planas ou espaciais. Pessoal, antes da gente partir para a resolução da questão, é muito importante que a gente consiga compreender a competência e a habilidade que a gente acabou de ler. Essa competência 2 se refere ao uso das formas e propriedades geométricas na representação e visualização de partes do mundo em que estamos inseridos. O principal objetivo é verificar se você, estudante, sabe identificar e interpretar fenômenos de qualquer natureza, expressos em uma linguagem geométrica, além de construir e identificar conceitos geométricos no contexto do nosso dia a dia. Bem, agora que você já entendeu a competência e a habilidade, vamos prestar bem atenção na leitura dessa questão. A divina proporção, também conhecida como proporção áurea, foi usada por Leonardo da Vinci para pintar a Mona Lisa, uma de suas mais notáveis obras. Em vários pontos do quadro, aparece o retângulo áureo, como ilustrado na figura 1. Na figura 2, os quadriláteros E, F, H, J e G, H, J, K são retângulos áureos semelhantes. E o quadrilátero G, H e L é um quadrado. Sabendo-se que a razão entre o maior lado e o menor lado do retângulo áureo é igual ao número de ouro, φ, e chamando o lado do quadrado G, H e L de x, pode-se afirmar que a razão entre a área do quadrado G, H e L e a área do retângulo E, F, H, J é igual a... Opção A, 1 sobre φ elevado à quarta potência. Opção B, 1 sobre φ elevado à terceira potência. Item C, 1 sobre φ elevado ao quadrado. Item D, 1 sobre φ e finalmente o item E, φ. Pessoal, vocês devem ter percebido que essa questão ela fala a respeito do retângulo de ouro. Mas no final das contas, o que é esse retângulo de ouro? Você não precisa se preocupar com essa definição, porque ela já veio no enunciado da questão. O retângulo de ouro nada mais é do que um retângulo em que a razão entre o maior e o menor dos lados é igual ao número de ouro. E quanto vale então esse número de ouro? Olha, você não precisa se preocupar com esse valor. Basta observar as opções e você vai ver que todas elas estão em função do φ. O que na realidade nós devemos nos preocupar, e é o que a questão pede, é determinar a razão entre a área de um quadrado e a área de um retângulo. E agora, Alexandre, como é que a gente vai fazer para calcular essas áreas? Inicialmente, nós vamos nos preocupar em calcular a área do quadrado G, H e L. Observe que o quadrado G, H e L tem seu lado medindo x. Portanto, a sua área vai ser igual a x elevado ao quadrado. Agora, pessoal, vamos calcular a área do retângulo EFHJ. Nesta figura, temos dois retângulos áureos. Vejamos, o retângulo GHJK e o retângulo cuja área precisamos calcular, EFHJ. Veja também que o lado HJ é comum aos dois retângulos. Ora, como os retângulos destacados são áureos, veja então que para o retângulo GHJK vale a seguinte relação. O segmento HJ dividido pelo segmento GH é igual ao número φ. Portanto, HJ dividido por x igual a φ, o que implica daí que o segmento HJ é igual a x vezes φ. O retângulo EFHJ também é um retângulo áureo,
Portanto, para ele também vale a relação. O segmento FH dividido pelo segmento HJ, igual ao número φ. Isso implica que o segmento FH é igual a HJ vezes φ. Ora, mas nós já sabemos quanto vale o segmento HJ. E aí, eu tenho que o FH é igual a x vezes φ vezes φ, que é igual a x vezes φ elevado ao quadrado. Gente, depois de tudo isso, nós já estamos prontos para calcular a área do retângulo EFHJ. Observando a figura, você percebe que a área do retângulo EFHJ é dada pelo produto FH vezes HJ. Olha, mas nós já sabemos quanto vale o segmento FH. Ele vale x vezes φ elevado ao quadrado. E sabemos também quanto vale o segmento HJ. Ele vale x vezes φ. Portanto, o produto será igual a x ao quadrado vezes φ elevado à terceira potência. E aí então, pessoal, a razão entre a área do quadrado GH e L e a área do retângulo EFHJ, que é o que a questão nos pede, tá? Será igual a área do quadrado GH e L, é x elevado ao quadrado. A área do retângulo EFHJ é x ao quadrado vezes φ elevado ao cubo. Portanto, o resultado dessa divisão dá 1 sobre φ elevado à terceira potência. Portanto, pessoal, a alternativa correta para essa questão é a alternativa B. Nós acabamos de tratar de uma questão bastante interessante e que falava a respeito do número de ouro. Mas o que é que esse número de ouro tem a ver com o nosso dia a dia? Nós sabemos que a prova do Enem é uma prova que é totalmente contextualizada e que traz em si vários aspectos do nosso dia a dia. Esse número de ouro tem uma história matemática e cultural bastante interessante. Ele é representado pela letra φ e vale aproximadamente 1,618. Na questão, nós falamos também a respeito do retângulo de ouro. O retângulo de ouro é conhecido como a forma mais harmoniosa e equilibrada possível. Observe bem esse livro. Vejam, ele poderia ser mais largo, ele poderia ser maior, mas, no entanto, ele foi concebido exatamente com essas dimensões. Esse é um bom exemplo do retângulo de ouro. O número de ouro, ou divina proporção, aparece em várias áreas do conhecimento, na arquitetura, na pintura e no nosso próprio corpo. Meça e calcule a razão entre a falange e a falanginha de suas mãos. Faça o mesmo com a razão entre a falanginha e a falangeta. Você encontrará como resultado o número de ouro. Você pode procurar outras proporções no seu corpo e verá que muitas delas estão na proporção áurea. Essas proporções anatômicas foram muito bem representadas por uma obra de Leonardo da Vinci, O Homem Vitruviano. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula da Super Revisão para o Enem 2011. Baixe o conteúdo dessa aula e de outras pelo site www.c7s.com.br. Um abraço e a gente se vê!